Olá pessoal do Frontcast, tudo bem? Aqui é o Filósofo de Gales Mignolo e eu quero conversar com vocês hoje sobre geopolítica, tá? Geopolítica do Japão, para ser mais específico. Bom, vamos lá. O que está acontecendo no Japão, né, que vai nos levantar aqui questões sobre temas militares. Nessa última semana, o Japão decidiu incrementar o seu orçamento militar. Tradicionalmente, o Japão não ultrapassa, desde a Segunda Guerra Mundial, os investimentos de 1% do seu PIB, do seu produto interno bruto, em defesa. Até porque, pela Constituição que foi elaborada pelos americanos depois da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, o Japão mantém forças de autodefesa e não forças militares, né, convencionais. Bom, então por isso o Japão mantém tradicionalmente esse pouco investimento em questões militares, que vai aumentar agora. A proposta do novo primeiro-ministro Fumio Kishida é que até 2027 esse, esse investimento chegue a 2% do PIB, ou seja, ele vai dobrar até 2027. Tá? Então, esses gastos militares japoneses. Nos próximos anos, isso vai dar aí em torno de 318 bilhões adicionais nos próximos 5 anos. Tá? Agora, assim, por que o Japão sempre investiu pouco desde a Segunda Guerra Mundial e por que ele vai investir mais agora? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, o Japão sempre foi um país bastante isolado, mesmo ali dos seus vizinhos asiáticos, China, Coreia, etc. Tá? Eu não vou fazer um resumo agora de toda a história do Japão e mesmo de conflitos mais antigos entre a Coreia e o Japão. É certo que os portugueses chegaram no Japão, tá? No século XVI, né? Mantiveram ali um certo comércio com os japoneses. Depois disso, tá? O Japão, inclusive, recebeu armas de fogo. Houve, então, ali, depois de um conflito feudal, né, um banimento das armas de fogo. O Japão entrou em uma política isolacionista com relação a países estrangeiros. E o Japão ficou ali isolado, né, por quase 200 anos, até que em 1854, o Comodoro Perry, né, Matthew Perry, dos Estados Unidos, chegou lá no Japão com uma frota de guerra. O Japão não tinha como desafiar aquela frota porque estava isolado, era um país feudal e acabou tendo que aceitar, né, que abriu seus portos, uma abertura de portos para o comércio com os Estados Unidos. Isso foi feito então a partir do século XIX, notadamente em 1854, né, o Japão abriu seus portos então para o comércio com os Estados Unidos. A partir daí, o Japão percebeu, tá, que eles eram completamente vulneráveis à ingerência de potências europeias ou do próprio Estados Unidos, por serem um país militarmente muito atrasado. Eles começaram uma modernização das suas forças armadas. A modernização dessas forças armadas, o enfrentamento com a tradição feudal dos samurais, etc., é contado de forma muito romanceada naquele filme O Último Samurai com Tom Cruise. Tá? Ali você percebe isso, né? A questão ali do valor do samurai, do guerreiro independente, frente às novas forças militares nascendo. Isso é contado ali de forma muito romanceada. Bom, bom, e então o Japão começa uma sua industrialização saindo de ser um país feudal para ser um país de capitalismo industrial, que é uma transformação que ocorre ali entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. O Japão consegue fazer isso com uma grande, mas uma grande mesmo, ou melhor, um grande sucesso, né? Um grande sucesso. É um dos países que consegue fazer isso com o maior sucesso. Por exemplo, aqui no Brasil, nós também fizemos isso já, mas já no começo do século, na primeira metade do século XX, porque no século XIX a tentativa de industrialização do Brasil, que começou com o Mauá, ela foi solapada pelo Império, né? Nós tínhamos um Império, né, que tinha uma mentalidade mais atrasada
do que o Império Japonês, por incrível que pareça, né? O Dom Pedro II, apesar de tudo que ele, de toda aquela mística de, de estudioso, de intelectual, de ser uma das primeiras pessoas que usou o telefone, etc., ele fazia isso nas excursões dele pelo mundo, e aqui no Brasil mesmo, né, ele não tinha nenhuma política real de industrialização do país, né? E ao contrário, né, a política que era feita aqui no Brasil, inclusive levou, né, à falência o Barão do Mauá, que foi o grande homem que tentou industrializar o Brasil no século XIX e infelizmente falhou, porque se tivesse conseguido, nós tivéssemos entrado nesse processo de industrialização, de capitalismo industrial na segunda metade do século XIX, como fez o Japão, talvez hoje nós tivéssemos uma característica de grande país industrial e inovador e tecnológico que tem o Japão, tá bom? Mas nós entramos tardiamente nisso. Mas isso é outro assunto, tá bom? Então, vamos voltar para o Japão. Só que o Japão, ao contrário, por exemplo, de um país grande como os Estados Unidos ou do Brasil, o Japão se encontrou nessa expansão do capitalismo dele com uma necessidade, que é a necessidade de recursos minerais, por exemplo, tá? Agrícolas, etc., para sustentar um capitalismo industrial num país que é uma ilha. E qual que era a solução que todos os países tinham naquela época? Expansionismo, colonialismo. Foi o que os ingleses fizeram, o que os franceses fizeram, o que os próprios americanos fizeram, só que os americanos fizeram indo em direção ao seu próprio oeste, né? E aí conquistando territórios que eram das tribos nativo-americanas, tá bom? Dos povos originários ali dos Estados Unidos e também do México, né? E comprando territórios que antes eram dos franceses, dos espanhóis, né? Como a Louisiana dos franceses e a Flórida dos espanhóis. Levou essa expansão. Em determinado momento, inclusive, entrou em guerra não apenas com o México, mas também entraria em guerra com a Espanha. Compraria o Alasca dos russos. Os americanos se expandiram ali, nas suas fronteiras, assim como o Brasil, né? Não houve assim uma expansão, mas o Brasil depois do século XIX iria consolidar o centro-oeste e o norte, né, como territórios aí do Brasil também. Então, os japoneses não tinham isso. E eles investiram sobre o quê? Sobre a Coreia, primeiro. Tá? Eles já tinham travado guerras com a China. A primeira guerra sino-japonesa foi entre 1894 e 1895. Em 1905 tem uma guerra com a Coreia. E em 1904 e 1905, os japoneses vencem a Rússia. É o primeiro país asiático a vencer uma potência europeia. Tá? Tudo bem que a Rússia, né, é um país mais das grandes potências europeias, França, Alemanha, Inglaterra e a Rússia, né? A Rússia ali é a que tinha um exército menos modernizado e também a Rússia teve o problema que eles tiveram que deslocar a marinha. Como eles não têm um porto seco, né, no extremo oriental, eles tiveram que sair com a sua marinha do Mar Báltico, né, do Mar Negro ali, dos territórios marítimos que eles têm que tem água quente, né, e dar a volta pela África, passar pelo Índico para chegar ao Pacífico. Então, essa marinha, quando chegou lá, já estava exaustos, né? Foram meses. Eles foram derrotados pelos japoneses. Mas, de qualquer jeito, era surpreendente que um país que tinha começado a sua industrialização ali, né, um asiático, tivesse derrotado uma potência europeia, apesar dos próprios russos serem dos países europeus o mais atrasado na sua industrialização. Provavelmente, se os japoneses tivessem lutado contra a marinha inglesa, eles teriam fracassado. Mas contra a marinha russa, que também a Rússia foi um dos últimos países europeus a passar por esse processo de industrialização, também eles conseguiram vencer. Mas não deixa de ser surpreendente que eles tenham vencido os russos. E a partir daí começou o expansionismo em direção à China, conquistando vários territórios da China, conquistando várias áreas da China. E esse expansionismo vai continuar, até que na década de 40 eles vão assinar o tratado com a Alemanha e com a Itália, o eixo, né? E a partir daí entrar na Segunda Guerra Mundial, indo em rota de colisão com os Estados Unidos, eles vão atacar Pearl Harbor, que tem inclusive um vídeo aqui, né? Eu gravei semana passada sobre o filme que conta, né, a história de Pearl Harbor na perspectiva do Japão, vocês precisam assistir.
bom? Aqui no Frontcast. E aí é a história que nós conhecemos mais, que é bem popular na escola. O Japão perde a guerra, as duas bombas atômicas destroem Hiroshima e Nagasaki. E a partir daí, o que acontece com o Japão? Os Estados Unidos impõem essa constituição pacifista ao Japão e instala diversas bases militares americanas. Então, até esse tipo de política vai adentrar. Nos anos 80, inclusive, quando o Japão parece que vai se transformar na maior potência econômica a rivalizar com os Estados Unidos, né? Hoje, quem acabou assumindo esse papel foi a China. Alguns autores americanos, como Tom Clancy, que é um autor de livros, né, de guerra, de trailers, de espionagem, etc., chegou a escrever livros lá em que o Japão aparecia como o grande antagonista dos Estados Unidos. Mas isso não vai, isso acaba não acontecendo. Com o tempo é a China que vai cumprir esse papel, né, e hoje é a China que está aí como um grande futuro, grande antagonista dos Estados Unidos, tanto pelo poder da sua economia como pelos seus investimentos militares e também no espaço. E, bom, você chega então nesse momento que os Estados Unidos eles têm uma pressão maior dos Estados Unidos para que alguns países, membros da OTAN e mesmo aliados do Extremo Oriente, que nem o Japão, aumentem os seus gastos militares para que os Estados Unidos não banquem todos os gastos militares. O próprio Japão, agora cada vez mais, sente que precisa voltar a investir em gastos militares por causa da China, que investe, que está se transformando numa superpotência militar também. A Coreia do Norte, que vive fazendo testes com mísseis que caem, né, passam por cima do Japão e caem depois, né? E também está aumentando, então, os japoneses, então, esse primeiro-ministro do Japão fez a proposta de aumentar os gastos militares japoneses. Lógico que essa proposta causa diversos entreveros com regionais. Os próprios coreanos, inclusive os coreanos do Sul, apesar de serem ali tecnicamente os dois, ali tem bases militares, Coreia do Sul e Japão, tem bases militares americanas e precisam dos americanos para garantir a sua independência, assim como Taiwan ali, para garantir a sua independência, não, mas para garantir a não guerra contra a Coreia do Norte, por exemplo. Se não fosse a Coreia, os americanos ali, provavelmente já teria havido uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Eles também não gostam muito do armamento do Japão pelo histórico de guerras que houve entre os dois países, acusações de genocídio por parte dos sul-coreanos contra os japoneses. Os chineses também têm uma longa história dessas questões envolvendo genocídio e guerras contra os japoneses, então eles também são muito refratários contra qualquer expansão de orçamento militar por parte do Japão, né? Taiwan também já foi invadida pelo Japão entre o século XIX e o século XX. Então, mesmo esses países que tecnicamente seriam aliados do Japão não ficam muito seguros com isso. Tá? Então, gera um incômodo ali em toda aquela região, aumento de gastos por partes do Japão. E eu desconfio que até por parte dos Estados Unidos. Tá? Isso é uma análise minha aí, porque, afinal de contas, né, a partir se você surge uma outra potência militar ali, mesmo que aliada dos Estados Unidos, né, isso vai dar com o tempo ao Japão, né, uma maior independência da política exterior norte-americana. Tá? Mas é isso que está ocorrendo agora. Tá? Os próprios japoneses, aí, uma porcentagem grande da população é contrária a esses gastos, porque, lógico, se você aumenta os gastos com questões militares, você está tirando de outro lugar. Mas é muito provável que esses gastos continuem, que o Japão vai sim crescer os seus gastos militares, porque a geopolítica do mundo vai ter ali no Mar da China, ali no Pacífico, né, a sua grande, os grandes conflitos geopolíticos agora do século XXI vão ser ali, devido ao a tomada da China como grande potência e a disputa dela com os Estados Unidos naquela área, né? Então você tem a Filipinas, que é um país muito aliado dos Estados Unidos, você tem Taiwan, que depende dos Estados Unidos para garantir a sua soberania, você tem a rivalidade entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, você tem ali também a Rússia, ali, apesar da Rússia agora estar muito mais ocupada com questões da Ucrânia e questões ali no Cáucaso, né? Mas você tem também ali a Rússia. Então você tem uma região ali, digamos assim, um caldeirão fervendo e que essa fervura pode aumentar cada vez mais. O Japão está se preparando para isso. Tá? Eu penso que, de certa forma, até
demorou que isso acontecesse, né, que o Japão começasse a se responsabilizar pela sua própria defesa, e isso vai acontecer agora, tá bom? Bom, então eu penso que esses investimentos vão continuar, né? E que isso é um novo mundo, novas áreas estratégicas e cada vez mais os países investindo e cuidando da sua própria soberania. Que fique aí, como sempre, né, essa lição aí para o Brasil. Né? O Brasil precisa também, nosso próprio país, se preparar para esse novo mundo multipolar, onde os países tendem a, a investir mais em armamentos, em defesa, e ao mesmo tempo a depender menos de aliados. Nem sempre você simplesmente depender de outro país para sua própria soberania é uma boa política, tá bom? O Brasil também precisa aprender com isso. E uma das coisas que o Brasil precisa fazer, no nosso caso, né? O Japão compra muita arma dos Estados Unidos, mas eles têm uma capacidade industrial fantástica também. E o Brasil precisa investir na sua própria capacidade industrial de produzir internamente o equipamento de defesa aqui. Bom, pessoal, fica essa reflexão. A gente volta amanhã, né, com um novo vídeo, tá bom? Pessoal, vem pro canal todos os dias, tá? Todos os dias. Esteja aqui no canal todos os dias. Nós vamos ter vídeo todos os dias. Se não for um vídeo um pouco mais longo que nem esse, vai ser um short, né? Aquele vídeo pequenininho, de 60 segundos, mas nós vamos ter vídeo no canal todos os dias. E eu quero que vocês estejam todos os dias aqui, mandem seus comentários, apertem o sininho, ajuda a gente também, né? Manda esse vídeo naqueles grupos que você faz parte, que discute defesa e temas militares. Nós precisamos disso para o canal crescer. E também logo nós vamos retornar com as lives, que aí tem aquela participação de vocês na hora, tudo, nós respondemos. Acompanhe os nossos nossos novos programas dentro do canal, né, vou usar assim, o termo da TV, né, que são os vídeos sobre audiovisual, filmes, séries, e os vídeos sobre quadrinhos de guerra, tá bom? Eles saem geralmente no final da semana, até quinta, sexta-feira, sai sempre um vídeo novo sobre filmes, séries, audiovisual no geral, que chama, a gente colocou o nome de Cine Front, né, ou Front HQ, que é sobre quadrinhos militares, quadrinhos de guerra. Acompanhe aí, porque essa questão mais de discutir, por exemplo, quadrinhos de guerra, é só o nosso canal que faz. Tá? Eu não vejo em outros canais de geopolítica e militares fazerem isso, tá bom? E cinema também, né? Cinema, às vezes o pessoal comenta um filme mais famoso, nós vamos comentar filme toda semana, inclusive nós vamos comentar um filme japonês, chinês, vamos comentar filmes de outros países que não só aquele círculo de filmes americanos, tá? Mas é isso, pessoal. Deixa o joinha, deixa seu comentário e até o próximo vídeo aqui no Frontcast, o seu canal de História Militar, Defesa e Geopolítica.